8h05, direto de Brasília, Cláudio Humberto, chegando aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Cláudio. Olá, Thaís Freitas, bom dia, Sônia Blota, feliz dia das mulheres. Obrigada, feliz. Meu querido, Um abraço especial e um beijo especial na Thaís. Pois é, a gente precisa aqui destacar que hoje é um dia, de luta, não é? É dia de reafirmar posições, de destacar necessidades no campo da defesa das mulheres, sobretudo nessa onda de violência que a gente tem assistido no país, mas é dia também de celebrar o amor, né? Eu acho que, para mim, mulher é sobretudo a personificação do amor. É isso que eu sinto. Muito bom dia, Pedro Campos. Bom dia, Brasil. Bom, eu trago aqui a informação sobre que o Congresso Nacional começa a se inquietar muito com declarações bastante importantes de parlamentares com relação a essa questão das invasões de terras que foram retomadas com força no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, né? As invasões se multiplicam desde o começo do governo. É como se a posse do novo presidente tenha autorizado essas figuras que são conhecidas por serem amigas do alheio, né? De invadir o que não lhes pertence, tentando forçar a barra, invadindo terras sem não tem nenhuma, como é que eu diria, nenhum critério, né, mínimo. O presidente, há gravações dele, inclusive, circulando nas redes sociais, ele falando que não conhece nenhum caso de invasão de terra produtiva. O presidente mente, porque, afinal de contas, a gente acaba de ver o que aconteceu na Bahia. As propriedades da Suzano Celulose, uma empresa exemplar do ponto de vista do tratamento ambiental dos seus, da sua área de atuação. É uma empresa muito séria, listada nas bolsas do Brasil, de Nova York, etc. É uma empresa hoje até de dimensão planetária, né? Mundial. E aí tem aí no Brasil essa questão absolutamente bizarra de um movimento ilegal, criminoso, que vive de invadir terras reiteradamente, né? Essas invasões de terras foram bastante significativas nos primeiros 8 anos de governo de Lula. Foram 246 invasões por ano, em média. Estamos falando de quase uma invasão por dia. 246 invasões por ano é uma coisa bastante significativa. Caiu para 160 no governo Dilma, para 27 em média anual no governo Michel Temer e 9 em média anual no governo de Jair Bolsonaro. Mas o mais preocupante, além dessa retomada indiscriminada de invasões, é também a omissão do governo federal, né? Tem ali uma palavra política do ministro da Agricultura para manter ali o seu canal aberto de conversa com o setor produtivo do campo, quando a gente sabe, na verdade, que tudo isso decorre de uma atitude política ideológica desses movimentos criminosos, com a absoluta simpatia do atual governo contra o agronegócio, né? Que é exatamente o único setor da economia, talvez o principal setor da economia, que só nos dá boas notícias o tempo todo. Mesmo nos momentos mais críticos da economia, como foi na época da pandemia que nós vivemos aqui no Brasil e no mundo, o único setor que cresceu, e cresceu significativamente, foi exatamente o agronegócio. Por quê? Não é apenas porque o Brasil manda muito bem do ponto de vista da tecnologia e etc., da produtividade, enfim, na produção do agronegócio, que vai para a exportação, sobretudo, né? E também para o abastecimento interno. Não é só por isso, é porque estão no campo os brasileiros valentes, brasileiros absolutamente comprometidos com o país, né? Não se intimidaram com a questão da pandemia, enfrentaram o risco de contaminação e tal, e continuaram ali de sol a sol, trabalhando, batalhando para produzir, para vender, para exportar. Enfim, o fato é que é esse setor o principal alvo de organizações criminosas como aquela chefiada pelo José Rainha, que foi preso. Imagina, o sujeito vinha fazendo chantagem
e extorquindo produtores rurais, fazendeiros no Pontal do Paranapanema, né? E a Polícia Civil, como o Pedro inclusive registrou aqui com muita felicidade, a Polícia Civil, ainda bem que a Polícia Civil de São Paulo agiu e meteu na cadeia esses bandidos, né? Mas assim, não é isso que acontece Brasil afora. Os crimes continuam ocorrendo. O Jornal da Band, o Grupo Bandeirantes tem mostrado reportagens sobre a invasão de terras no sul da Bahia por falsos índios pataxós. Imagina, tem um bando de vigaristas, bandidos, né, assaltantes, que fingem que são índios para pretextar a invasão. Sendo índios ou não índios, invasão é que não pode. Sabe, eles são falsos índios, mas ainda que fossem verdadeiros, a invasão é absolutamente inaceitável, porque é preciso respeitar a lei neste país, respeitar a Constituição que protege o direito à propriedade, né? Mas é a omissão do governo federal, a omissão, sobretudo, do presidente da República, o grande líder aí dessa esquerdalha atrasada que tem no Brasil. Ele precisa se pronunciar, e é exatamente essa a cobrança que se tem ouvido com insistência no Congresso Nacional. O presidente precisa dar um basta nisso, né? Precisa se dirigir a esses simpatizantes que são também bandidos invadindo terras pelo Brasil afora. Essas pessoas precisam ser advertidas pelo presidente. E mais do que isso, as instituições públicas federais, Polícia Federal, todo o aparato fiscalizador do governo e também repressor precisa ser colocado a serviço da proteção da sociedade e não da proteção do exercício de um suposto direito de criminosos.